Parece que está funcionando. Vinte horas. Boa noite. Amigos, amigas, discípulos, pessoal que me segue, conhecidos, pessoas que de alguma forma têm feito contato comigo, que me induziram a fazer alguns estudos para nossa total compreensão do tempo que nós estamos vivendo. Estamos num momento em que a alma está ansiosa e angustiada, e eu quero fazer esses estudos pautados na Bíblia para que entendamos por que chegamos nesse momento da nossa existência. Por que este momento existe? O que está acontecendo? Então, a partir de hoje, eu quero combinar com vocês dias e horários para a gente manter um estudo onde nós estaremos entendendo, conhecendo e chegando à conclusão de que nós não aprendemos, que nós não entendemos e que nós precisamos agora, mais do que nunca, compreender. Porque, no meu entendimento, o grande pânico que o mundo está vivendo é por falta de base, de estrutura. Eu penso que Deus, quando ele sonhou no coração dele criar o ser humano, ele tinha mais do que a intenção de apenas criar mais um ser e colocar ele numa terra. Ele queria muito mais do que isso. E isso me levou, nos últimos anos, a fazer um estudo mais aprofundado a respeito do que a igreja vem fazendo. Apesar da igreja ser nova ainda, nós temos 2000 anos de existência, mas nós ainda somos muito imaturos em relação à palavra de Deus para compreender o que está acontecendo. Tanto que eu quero começar esse estudo falando que há pouco mais de 8.000 anos, mais ou menos 8.000 anos atrás, quando o homem caiu, quando o homem pecou, começou uma longa jornada de tentativa de reaproximação do homem com Deus. E no meu entendimento, nós fizemos o contrário, nos afastamos mais. E eu quero te levar por uma jornada dentro da palavra para compreender comigo se realmente nós nos afastamos ou nos aproximamos. Tá? Esperar mais um pouquinho para todo mundo conseguir acompanhar os nossos estudos. Cláudia, tudo bom? Estou vendo aqui a turma que está entrando. Um grande beijo para você também. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Estou transmitindo pelo Facebook, porque eu estou aprendendo ainda o mundo da Stream Live. Eu tenho material preparado para fazer transmissão via YouTube, mas ainda não consegui acertar não tive ainda condições de acertar os ajustes técnicos. Mas em breve a gente vai transmitir para todas as mídias sociais, a gente vai transmitir para todas as redes de forma mais valiosa, né? De uma forma mais rica, com conteúdo mais rico. Para quem está chegando, eu queria que pegasse uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia, pega uma Bíblia ou abre a internet
no computador, no notebook. E abre lá no começo da Bíblia, lá no princípio. Para entender hoje, 8.000 anos de existência, nós vamos voltar ao começo, ao princípio de tudo. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo que o mal, ele tem uma raiz. O mal, ele tem uma raiz. E a gente vai passar a estudar essa raiz primeiro, até conseguir avançar ao momento da enfermidade, do problema. Então, para conhecer o problema, para compreender um problema, a gente precisa entender a raiz dele. Aonde ele nasceu, como ele nasceu e por que ele nasceu. Então, eu quero te convidar. Pega a Bíblia, abre em Gênesis, a partir do capítulo 1, que nós vamos fazer uma pequena viagem no mundo da criação. Nós não vamos focar o nosso estudo em pecado, na existência do pecado, porque declaradamente ele é a maior raiz de todos os males. Mas o pecado ele passa a ser muito genérico quando a gente tenta compreender determinadas situações dos dias de hoje. A relação familiar, por exemplo. Para entender a relação familiar, eu não posso me fundamentar só no pecado. Porque eu não vou conseguir compreender porque a minha relação com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, tem características tão distintas. Já que o pecado ele tem uma amplitude, né, ele é macro, eu preciso destrinchar os fatos pós-pecado e aí sim eu tenho condições de compreender as minhas relações hoje. Caroline, tudo bom, querida? Paz seja contigo. Acompanhe-nos, fique conosco aí. Pega a tua Bíblia e vamos fazer essa viagem juntos. Tem mais alguém que está entrando? Caroline Ronella. Paz, meu amigo. E ó, participe. Mande a sua mensagem, se você precisar eu paro, retomo o assunto, a gente discute o instante da palavra para a gente ir sem dúvidas. A gente tem que caminhar nesse estudo e tirar as dúvidas. Então tudo que for dúvida para você, vai colocando no chat que a gente vai tentar ao máximo, através da unção do Espírito Santo, buscar a resposta, a resolução disso, tá bom? Antes eu quero fazer uma oração contigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco este momento, Senhor, na tua direção. Eu creio, Pai, e vivo a onipresença do Pai. Eu creio, Senhor, que neste momento em que teu Espírito está comigo, discernindo a palavra, discernindo o teu verbo, me dando entendimento. É o mesmo Espírito que está agora visitando cada um dos que estão conectados conosco. E através dessa conexão com o Espírito Santo, da tua onipresença, todos estamos recebendo em tempo real porção da tua palavra, porção do teu entendimento, porção da tua paz, do teu amor. Eu creio, Senhor, que agora nenhuma barreira, nenhum mal vem sobre a vida daqueles que estão conectados em unidade como igreja do Senhor Jesus. E por isso nós te agradecemos, Senhor, porque este momento é do Senhor, é para a honra e glória do teu nome, porque queremos aprender mais de ti, conhecer mais de ti, para estarmos preparados, como a noiva ataviada, pura, sem mácula, sem ruga, para o grande dia. Queremos ser a noiva que tem azeite de sobra, para quando o noivo vier, estarmos prontos para subir, para ascender aos céus, num lindo arrebatamento, onde estaremos todos juntos. Obrigado, Pai, por este momento e que a tua palavra seja revelada aos nossos corações, porque precisamos conhecer, Senhor, o que nos traz a paz. Precisamos conhecer a verdade absoluta, para que este incômodo que tem mantido este mundo num cativeiro seja definitivamente
destrancado. Essas amarras sejam soltas. Essas cadeias, Senhor, sejam quebradas. Todas essas traves, Senhor, sejam desfeitas. Para que possamos enxergar além do natural. Para que possamos ter uma vida sobrenatural na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja conosco a partir daqui, Pai. Que os Teus anjos estejam agora guardando os nossos lares. Que os Teus anjos estejam agora travando uma guerra no reino espiritual a nosso favor. Porque nós precisamos, Senhor, reconhecemos que precisamos de Ti, Pai. Precisamos conhecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tudo. Christian, boa noite. Bem-vindo. Minha irmã Solange, lá de São José dos Campos, seja bem-vinda também. Que a paz agora de Deus, ela possa estar entrando na residência de vocês através dessa tela. Então, como eu havia dito, vamos abrir a Bíblia, seja virtual, seja no celular, seja no papel, no capítulo 1 do primeiro livro de Gênesis. E vamos avançar, vamos conhecer, vamos entender. Amém? Eu vou usar a Bíblia no computador. Eu, há pouco tempo atrás, quando os templos ainda estavam funcionando, eu subi ao púlpito para pregar com o celular, até porque carregar a Bíblia escrita eu acho muito legal, mas para nós que temos uma vida mais ativa, ela incomoda. Então, se eu tenho ela no celular, se eu tenho ela no tablet, para que eu vou carregar um peso desnecessário? E um pastor antigo falou que ele não aceitava a pregação de alguém que estava usando um celular para pregar. Porque a Bíblia precisava ser carregada. E eu disse para ele assim, mas pastor, então todos nós deveríamos andar com uma cópia da verdadeira, da original. Que são as tábuas escritas, as pedras. Então já pensou todo mundo andando carregando pedras com os 10 mandamentos por aí? Para falar que está carregando a palavra de Deus? E essa é a igreja que nós temos vivido. Uma igreja muitas vezes incoerente. Uma igreja que não avança, que não evolui. Uma igreja presa ainda a dogmas, a preceitos, a conceitos humanos. Uma igreja que não acompanha as gerações e vem trazendo muito, mas muito desgosto. A ponto de, neste momento, ser retirada dos templos e ser colocada dentro de casa. Porque eu preciso entender o início de todas as coisas. A paz, minha amiga Elisete, grande pastora, você é bênção. Seja bem-vinda ao nosso canal. Por que eu tenho que voltar ao princípio de tudo para entender? Porque existe um caminhar ao longo do tempo que produziu este momento. As pessoas me perguntam, pastor, mas como é que você pode dizer que este é o fim dos tempos? Fazendo uma análise simples, a desgraça do mundo, a desgraça no mundo acontece desde o princípio do pecado. Se você visita um país como a África, como países no Oriente Médio, você verá que são milenares as guerras, as desgraças, os problemas, as pragas, as doenças, são milenares. Elas acontecem desde o princípio do pecado. Então, o mundo já conhece o mal. O mundo vive o mal desde o princípio. Mas agora aconteceu algo completamente diferente. Agora aconteceu algo que está escrito no livro de Tiago, que o juízo começaria pela casa do Senhor, pela casa do povo. E a casa, quando nós falamos casa, nós estamos nos referindo à casa do cristão. O cristão, depois da vinda de Jesus, ele passou a ser um termômetro desse mundo. Então, quando nós nos referimos à igreja, a templo, estamos falando de um evento histórico, um sinalizador e um balizador, um termômetro
para aprendermos a analisar os tempos como devem acontecer. Tem muita coisa no Velho Testamento que a igreja cristã ela trouxe para dentro de si, mas que fizeram parte da história de um povo naquele tempo, que não tinha ainda um Espírito Santo consolando, que não tinha ainda a revelação de uma palavra, que ainda não vivia os momentos que nós vivemos após a vinda de Cristo. Então são etapas que foram se cumprindo na história humana e nós chegamos agora em mais uma etapa. A igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que foi instituída pelo derramamento de sangue de Cristo, ela foi tocada. Ela foi proibida? Não, ela foi tocada. Nós fomos retirados de dentro dos templos e fomos colocados dentro de casa. E dentro de casa, nós temos agora a oportunidade de observar o quanto essa igreja, de pouco mais de 2000 anos, foi importante para a manutenção da coisa mais preciosa que Deus sonhou, a família. Então, este é o momento que a história humana foi mexida pelo próprio Deus para se certificar se a igreja tem feito o seu real papel. O primeiro sonho de Deus, como nós vamos entender, foi a família. Mas será que a igreja que foi instituída por Cristo com uma finalidade, ela tem realizado o seu trabalho? Quem é a igreja de Cristo? São denominações, templos, pessoas? Então essas dúvidas que ficam, que pairam no ar, têm levado muitas pessoas a se decepcionarem com líderes espirituais, a se decepcionarem com os grupos formados dentro da igreja. Tem levado muitas pessoas a saírem de dentro da visão do evangelho por decepção com o homem. Ah, mas elas têm culpa de terem se afastado de Deus? Como eu posso culpar alguém se Paulo, ele disse uma vez que ele não conhecia o pecado enquanto não conhecia a lei. Depois que ele passou a conhecer a lei, ele passou a entender o que era pecado. Como eu culparei alguém de ter saído da igreja se ela não aprendeu o que é a igreja? Qual é a igreja que nós estamos vivendo? Todas essas perguntas e todas essas respostas nós vamos trabalhar a partir de agora, através dos nossos estudos. Então eu quero você participando comigo. Um beijo, minha sobrinha linda. Seja bem-vinda também. Te amo. É um prazer ter você comigo. Então agora nós vamos fazer uma grande viagem através do tempo e da palavra para aquietar os nossos corações nesse momento tão terrível que nós estamos vivendo. Ah, a culpa é do vírus, a culpa é da praga, a culpa é dos governantes. A culpa é de quem? Quem é o grande responsável pela desgraça humana? Pelo grande problema que estamos vivendo? Você? Teu marido tem apontado o dedo para você e falado, a culpa é tua? Essas crianças são assim por culpa sua? Você tem falado assim, você é a cara do teu pai, é o jeito do teu pai? Você é como a sua mãe? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? E agora é um momento crítico. E eu quero revelar por que eu fui induzido pelo próprio Espírito a fazer esse estudo. Nós temos nos deparado com estatísticas terríveis. Agressões dentro de casa, elas têm aumentado demais. Mais do que agressões físicas. A tortura psíquica tem tido avanços terríveis. No mundo, não, irmãos. Não, amigos. No mundo, essas coisas são normais há milhares e milhares de anos.
No mundo, as agressões físicas, os estupros, as violências, assassinatos, as mortes são milenares. Elas já existem há muito tempo. Nós conhecemos em filmes as histórias de povos antigos e vemos que essas coisas acontecem há muito tempo. Mas dentro da igreja, que tem 2000 anos de existência, essas coisas acontecerem no ambiente que foi criado e gerado no coração de Deus para ser a zona de segurança de cada indivíduo dessa terra. Mais do que isso, o ponto de referência para que a humanidade toda possa se espelhar e ter um encontro com Deus, com o seu idealizador. Dentro dela hoje, maridos agredindo esposas, jovens, adolescentes sendo agredidos, idosos sendo maltratados. Sim, péssimas estatísticas para um povo que deveria estar vivendo a referência. Ansiedade, angústia, nós estamos vivendo um processo de pânico dentro de casa. Mas não foi essa família que Deus sonhou, que idealizou e que criou. Vamos entender a raiz do problema, juntos, e nós vamos chegar a uma solução. E eu penso que essa solução vai nos conduzir para uma vida melhor, para uma vida de paz, de harmonia. E em breve, em pouco tempo, juntos, todos juntos, seremos conduzidos à casa, de volta à casa, de volta à Nova Jerusalém. Vamos para casa. Está na hora de preparar a igreja para voltar para casa. Vamos em direção ao arrebatamento. Então eu te convido para ir comigo nessa jornada. Vamos lá? Gênesis 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo, no primeiro e no segundo capítulo, versículo do primeiro capítulo, nós vemos a soberania de Deus. Ele já havia criado a terra, ela ainda não tinha uma forma, era vazia, não tinha nada nela. Era como se olhássemos para Marte hoje, talvez. Tudo escuro. Havia trevas, não havia uma luz que iluminasse a terra. Mas sobre a face das águas, que águas eram essas? Se movia o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Isso antes. Isso na composição de toda a história havia participação efetiva do Espírito Santo que pairava sobre as águas. E disse Deus na sequência: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E aqui nós vamos encontrar o primeiro paradoxo, eu chamo de paradoxo, sobre o mal que foi plantado na terra. Nós temos a visão de que trevas é uma coisa muito ruim. Nós aprendemos com o tempo que trevas é um lugar de maldição, é um lugar de perigo, é um lugar de medo, de assombração. A humanidade vem aplicando essa ideia, tanto que nós, quando criamos filhos, acabamos fazendo para eles um cenário terrível na escuridão.
E eles acabam vivendo dentro do escuro, né? Dentro de um quarto escuro, eles acabam vivendo pavor e terrorismo. E digo nós, né? Porque nós também fomos crianças e vivemos o terror de ter alguém debaixo da cama, o terror de ter alguém olhando no escuro pra gente. Então, trevas é uma implantação maligna feita nas nossas mentes, porque trevas nada mais é do que a ausência da luz. Onde não há luz, há escuridão, trevas. Então não é um lugar diabólico, satânico, um lugar horripilante de filme de terror. Trevas é a ausência da luz. A luz, quando ela foi criada, e isso eu acho tremendo, depois nós vamos ler isso, quando a luz foi criada, Deus fez a luz, Deus disse, haja luz, e ao mesmo tempo ele criou trevas. Por quê? Porque na ausência da luz existem as trevas. Fica claro? Você tem alguma dúvida sobre isso? Ou você questiona a definição de trevas? Porque na sequência, a Bíblia diz que Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Então, à noite, há a ausência da luz solar. Logo, instaurou-se nesse mundo foi instaurada a ideia de que a noite é dos demônios, a noite é do mal. E quantas religiões não foram criadas, quantas seitas, quantas ideologias, quantas filosofias não foram criadas fundamentadas na noite. É na noite que os demônios trabalham. É na noite que se fazem bruxarias. A noite passou a ter um domínio satânico. Isso induziu o homem a dividir o momento de Deus e o momento do mal. E eu não posso aceitar uma coisa dessas. Eu não posso viver isso. Eu não posso entender assim. Porque o Deus do dia é o Deus da noite. O mesmo Deus que mandou criar o dia é o mesmo Deus que havia criado as trevas, a noite, a escuridão. Por que temos o sentimento de medo? Quando surge a noite, é tão terrível que nos últimos estudos de síndrome do pânico, a ciência, ela viu que à medida que se aproximava o horário do entardecer, por volta das 18, 19 horas, quando o dia começava a terminar, quando a noite começava a chegar, as pessoas entravam num estado de ansiedade, de angústia naturalmente, porque inconscientemente nós recebemos a informação de que a noite é mal. Os nossos hormônios, eles passam a transitar em nós, elevando a adrenalina. Esses são os surtos de pânico que nós temos. Ansiedade, angústia, de um momento que foi inventado pelo homem. Muito pelo contrário, nós deveríamos ter pregado durante 1000 anos que a noite é o momento em que nós nos recolhemos para entrar na presença de Deus. É o momento em que a família se recolhe do seu trabalho diário para viver um momento de comunhão e compartilhar amor, carinho, atenção, afago. E não foi isso que aconteceu. As noites têm sido, de 2000 anos para cá, terríveis. Noites em que duelamos contra demônios, contra seres de outras seitas. Nós combatemos um mal que... Que mal é esse que nós combatemos? Ao invés de termos aprendido
a nos recolhermos em casa, junto com a família, a termos comunhão com os filhos, esposa, marido. Você percebe que quando Deus ele traçou o cenário de luz e trevas, ele não estava fazendo um cenário de mal e bem. Ele estava criando o ambiente para o homem. Esses foram os primeiros instantes em que Deus estava criando o melhor ambiente para o homem. Porque nós não vamos fazer a leitura dos demais versículos, porque vem a parte onde ele cria todas as coisas, né? Em 6 dias, ele depois de criar a luz, ele cria os mares, ele cria os rios, e aí ele começa a fazer a erva, os frutos. Ele começa a construir a partir dali um cenário propício para que o homem viva bem, em paz. O Todo-Poderoso, Deus, o Soberano, o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, o único. Ele cria o ambiente para que nós, como pessoas, como humanos, tenhamos o melhor. O dia para trabalhar e a noite para desfrutar do que trabalhamos. E passam-se 8.000 anos e a noite tem sido terrível. Quantos dentro de casa não estão angustiados nesse momento, ansiosos, com medo, com pavor? Sabemos que lá fora agora tem um vírus que está consumindo vidas. Mas também temos lá na África crianças morrendo de fome. E em breve em mais lugares, claro. Porque a tendência é que haja uma piora com essa pandemia. Quantas guerras não estão acontecendo agora no Oriente? Nesses países onde a ditadura tem predominado, quantas pessoas não estão sofrendo? Sim, a desgraça ela já existe. Mas agora, nós, povo de Deus, estamos dentro de casa vivendo angústia, ansiedade, depressão. E eu creio que nesse momento era para ser o contrário. Nós, como igreja, agora sentados em casa, levando uma palavra, levando um consolo, para que as pessoas que estão vivendo esse momento terrível possam compreender que existe uma saída para tudo e que Deus está olhando por todos. Eu fui questionado por que Deus deixa essas coisas acontecerem e nós vamos chegar nessa resposta. Se nunca ninguém te explicou por que as coisas estão acontecendo, Deus podia mudar todas as coisas, Deus podia, sim. Mas eu quero te explicar por que as coisas estão acontecendo. E essa responsabilidade não é de Deus. Prosseguindo um pouquinho mais adiante, Deus, Ele prepara um ambiente perfeito. Aí vamos passar pelo caminho, vamos pelo versículo 21, 22, os animais do mar, das águas, os animais da terra, até chegarmos ao 26. Acompanhe. Então vamos ao versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ventilador para mim, por favor, faz o papel. Não. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai. Aonde está a nossa compreensão de que Deus criou o melhor ambiente para que o homem viva e viva bem? Deus
Ele idealizou o homem, mas antes de criar o homem, ele teve todo o cuidado, todo o carinho de criar o melhor ambiente para que o homem vivesse. Mas para que o homem vivesse à toa, para que o homem vivesse encostado, não. Deus criou o melhor ambiente para que ele dominasse sobre esse ambiente, para que ele dominasse sobre a vida desse ambiente, para que ele gerenciasse, para que ele fizesse a gestão desse mundo. Ou seja, Deus disse: eu estou te entregando um mundo para que você administre ele. E eu não quero me meter nesse mundo, eu quero te deixar confortável para que você, através do teu conhecimento, através da tua autonomia, esse mundo possa ser prostrado diante dos teus pés. Deus nos deu tudo pronto. Só bastava gerenciar, bastava fazer a gestão de tudo que ele fez. E ele diz: homem e mulher os criou. Ele criou a família. Este é o momento em que Deus pensa assim: bom, eu tenho agora, criei um ambiente perfeito, e eu vou colocar para gerenciar este lugar perfeito a família. E o machismo que foi implantado dentro da igreja diz que o homem é que tem domínio sobre a terra. Não é isso que eu estou lendo. Não é isso que eu estou entendendo. O domínio da terra foi dado ao homem e à mulher, à família. Cada um cuidando de uma parte, mas dominando sobre aquilo que Deus construiu. E nós aprendemos isso. Nós aprendemos que a família é a grande dominadora da terra. É em família que as coisas funcionam. Nós aprendemos que quando Deus cria o homem e a mulher para que sujeitem a terra a seus pés, que dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que se move sobre a terra, nós entendemos que essa é uma missão dada à família e não ao homem, não ao ser masculino da criação. Será que é isso que nós temos pregado nas igrejas? Em uma outra circunstância, em uma outra situação, eu fui convidado a pregar numa igreja e Deus me fez levar uma palavra sobre este momento da criação, em que se Deus sujeitou a terra aos pés da família, aos pés desse casal, então eu entendo, eu particularmente vou dizer como Paulo dizia: digo de mim, não da palavra, digo de mim, não está escrito, mas eu vou dizer de mim daquilo que o Espírito de Deus ministra ao meu coração. A unção, a autoridade sobre domínio da terra foi dado na mesma porção para Adão e Eva. Para este casal foi dado na mesma porção. Porque aqui nós não vemos Deus tratando da relação do homem e da mulher. Nós vemos Deus falando da tratativa da família com a criação. Aqui eu não vejo a peculiaridade de como um casal deve se relacionar. Mas eu vejo como um casal deve proceder diante da criação de Deus. Diante do mundo. Diante de tudo que existe e de tudo que vive. Então eu entendo que o casal tem completa autonomia e autoridade absoluta do trono de Deus para dominar sobre a terra. E eu não sei de onde o homem tirou que a mulher sempre deveria estar sujeita ao homem em tudo. Será que o livro de Gênesis ele não é claro? Será que nós estamos há 2000 anos sem o livro de Gênesis, sem essas palavras de Deus sendo pregadas na igreja? E nessa igreja que eu fui convidado, Deus me levou a trazer essa palavra. E o pastor, ele se levantou em profecia para profetizar contra a minha vida,
porque ele não aceitava que a mulher vivesse a unção de pastora. Para ele, a mulher, ela não partilha da mesma unção pastoral do marido. Ela tinha que ser uma missionária. Ela não pode estar na liderança de uma igreja. Ela não poderia estar na condução de um rebanho. Ela faz parte do grupo de mulheres que oram pelos filhos. Aquelas irmãs que se reúnem para fazer orações. E isso me deixa chocado. Porque não é isso que eu vejo. Mesmo na tratativa em que Deus coloca a sabedoria em como homem e mulher devem conviver, mesmo assim, eu não vejo essa subjugação ao sexo feminino. E há 8.000 anos nós vivemos o machismo no mundo. E o pior, há 2.000 anos na igreja. Há 2.000 anos, a igreja que deveria dizer, ensinar, ministrar que a mulher ela tem a mesma função, a mesma finalidade do homem diante da criação de Deus, vem impedindo. E sabe o que mais me deixa impressionado? É que o homem, com toda a sua certeza, com toda essa majestade que o homem, nós vamos ver de onde vem essa majestade, inclusive, que vive a supremacia do altar, ele nunca entendeu. E não estou generalizando, eu estou dizendo que existem casos e casos. Se o seu caso não é esse, graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor na sua vida. Mas se o seu caso é esse, eu te peço em nome de Jesus, reavalie os seus valores. Dobre o teu joelho diante do Espírito de Deus, para que Ele traga à tona a verdade. E você possa ser abençoado por Deus. As mulheres têm sido as maiores intercessoras da família, da igreja e de maridos. Porque quando você, marido, sai para trabalhar, quem intercede por você é a tua esposa. Agora eu queria que você lembrasse qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho para interceder pela esposa. A tua esposa, ela dobra os joelhos todos os dias. Senhor, que meu marido chegue vivo em casa, que ele chegue bem. Olha o trânsito, Senhor. Mesmo quando você briga com ela está intercedendo. E olha, eu conheço mulheres que até na TPM conseguem orar pelo esposo. É ela que intercede pela família. É ela que ora pelos filhos. É ela que busca pelos filhos em todo momento, nas madrugadas, dia, noite. Quando eles saem, quando eles não saem, você deita e descansa. E se ela não te perturba, eu duvido que você levanta e vai atrás dos seus filhos. Não estou generalizando. Se esse não é o seu caso, em nome de Jesus, eu te peço, não leve isso para o pessoal. Ela que no ministério está intercedendo pelo pastor que está em cima do púlpito. Ela que está travando um duelo com o inimigo. Mas quantas vezes nós, como homens da igreja de Jesus, fazemos o contrário? Tomamos essa posição de retaguarda, tomamos essa posição de protetores e enviamos as nossas esposas como determinação de Deus a cuidar da criação de Deus. Quantas vezes nós colocamos as nossas esposas em cima de um púlpito? Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos para interceder por elas quando estão indo trabalhar? Quantas vezes estamos, esposa, descansa enquanto eu fico aqui esperando o horário dessa criança, desse adolescente chegar em casa, fazer um contato. Este governo foi dado aos dois por igual. Por igual. Em revezamento. Porque se não há revezamento, um dos dois cansa. Já disse o grande sábio, logo na frente,
O grande sábio Salomão, ele disse, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. É dentro desse princípio que Deus idealizou tudo. Porque Deus, na arquitetura de Deus, não falha uma vírgula da matemática. Deus é preciso, é perfeito. Então, quando ele idealizou um casal, ele não idealizou um homem mandando e desmandando e uma mulher omissa, submissa, capacho. Não foi isso que ele criou. Se nós tivéssemos seguido a visão de Deus, desde o princípio, desde este momento de Gênesis, já teríamos sido arrebatados. Mas não, fizemos o contrário. Tudo ao contrário. Talvez essa palavra não seja tão branda ao teu coração. Mas eu também, quando recebi essa palavra, não me agradei, tá? Essa palavra antes veio para mim. E até que eu conseguisse digerir essa palavra e aplicá-la nos meus dias, isso me custou muita dor. Muita dor. Eu precisei morrer para este mundo. Para conseguir compreender esse nível de colocação, de revelação da palavra. Nós temos que viver a simplicidade da criação de Deus e não complicar com a visão do homem dentro da simplicidade de Deus. O resultado, Deus criou assim, Deus sonhou e idealizou assim. E por aí vai, nós vemos aqui em Gênesis 1, no 31, o último desse capítulo, diz assim, viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi à tarde e manhã do sexto dia. Na sequência, capítulo 2. Nós vamos avançar até o capítulo 3, tá bom? 3. No capítulo 2, tem uma passagem que me deixa bastante intrigado. Logo no comecinho, no versículo 2, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Apesar de tantas divergências humanas em relação ao último dia da criação, ao dia de sábado, muitas igrejas, muitas religiões, muitos têm uma visão particular desse último dia da criação. Eu vejo que claramente antes do pecado, a determinação e a criação deste dia tinha uma finalidade muito clara no livro de Gênesis. Depois do pecado, nós temos visões diferentes e vamos avançar a elas. Mas nós, por enquanto, estamos tratando de coisas antes do pecado, da grande criação antes do pecado, antes do fruto proibido. Então, Deus, quando ele vive o 7º dia, ele descansa. E existiu um motivo para que existisse esse 7º dia. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Então Deus tinha no coração dele o desejo de que naquele dia o homem também deixasse todos os seus afazeres para viver um momento de santidade, um dia de bênção. Mas essa bênção é um bem material? Não, porque o homem já estava agraciado todos os 6 dias por bênçãos materiais. O homem já vivia a bênção constantemente. Qual era a diferença da bênção de todos os dias para aquela? É que naquele dia Deus disse, eu não quero que você trabalhe nesse dia. Eu não quero que você faça nada nesse dia, mas apenas se recolha para estar em santidade.
Ainda não havia o pecado. Então a santidade era um hábito. O homem vivia em santidade, porque ainda não existia o pecado. Então o homem apenas desfrutaria do descanso do seu trabalho no 7º dia. Vocês veem como é simples? Como era simples. A santidade, Deus santificou aquele dia para que o homem vivesse a santidade. Mas o homem já vivia a santidade constante, porque ainda não existia o pecado. Mas Deus queria que nesse dia o homem deixasse o seu trabalho, pegasse a sua família e nesse dia ele dedicasse ao descanso. Vamos passar um pouquinho para frente. Tá tudo bem aí? Todo mundo está me ouvindo bem? Se tiver ruim o áudio, me avisa, a gente conserta, a gente para. A gente para um pouquinho. Quer ir no banheiro, quer descansar, me avisa, fala comigo. Participa. Tá bom? Falta um capítulo pra gente. Tá tudo bem? Então vamos adiante. No capítulo 2, nós temos uma síntese, né, da criação do homem. Deus ele mostra em revelação como ele criou o homem, né, como chegou ao conceito homem. E aí ele apresenta a mulher ao homem. Né, ele criou o primeiro ser, chamou Adão, e na sequência ele criou o segundo ser e apresentou ele como adjutora ao primeiro ser. Então nós temos aqui o casal instituído que nós já lemos antes. Então Deus os fez homem e mulher e determinou que eles procriassem, enchessem a terra e dominassem sobre ela. Então já vou pular para o capítulo 3, né? Essa síntese da criação do homem, depois você estuda, dá uma olhadinha, é muito legal conhecer a história. Aí nós vamos ao capítulo 3 de Gênesis. E aqui nós temos o princípio do problema. Tinha uma serpente. Alguns cientistas, alguns pesquisadores, eles relacionam essa serpente com o anjo caído, né? Que Lucifer, ele foi lançado fora dos céus quando ele pecou contra Deus, quando ele quis usurpar o trono de Deus, ele foi lançado à terra sobre a forma dessa serpente. Mas isso são teorias, nada disso está na Bíblia. Tá? É apenas uma conexão para a gente tentar se situar e tentar compreender porque esta serpente é associada ao mal. Então isso é um estudo que não tem relação com a palavra, não está na palavra, mas transita no meio do povo que vive o Evangelho. Então aqui diz que essa serpente se aproxima da mulher e diz para ela: por que você não pode comer dessa árvore, do fruto dessa árvore? E a serpente, ela, como diz a palavra de Deus, ela era astuta. Ela só tem um jeito de tentar corromper o homem. O inimigo, ele só tem uma forma de corromper o homem. Ele precisa de uma porta. Ele precisa enxergar um gatilho
que vai despertar no homem a abertura, uma entrada, a intenção dela. Então o inimigo, para penetrar na tua vida, na minha vida, ele precisa de um acesso. E como ele é astuto, e nós vemos isso também claramente quando Satanás tenta tentar Jesus no deserto, né? Como ser astuto, ele busca uma fraqueza, ele busca um ponto de fraqueza na criação de Deus para corrompê-la. Então, quando ele se direciona à mulher, penso eu, não está escrito, que a mulher andava sozinha nesse momento, não estava com o seu marido, ela andava sozinha. Talvez estava no plantão dela, fazer uma vistoria. Não sabemos o que aconteceu entre o casal para que esta mulher estivesse andando sozinha, próxima à árvore do fruto proibido. Não sabemos. O que sabemos é que a serpente estava monitorando a mulher e o homem, a serpente monitorava o homem e a mulher, a todo instante ficava de olho, esperando uma brecha, esperando um momento, esperando, talvez ela esperou aqui anos, dezenas de anos, para encontrar essa brecha. Não sabemos o tempo que a serpente levou para encontrar essa brecha. Não sabemos da relação deste casal, como estava até este momento. Não sabemos, a Bíblia não fala sobre isso. Mas os fatos, eles determinam que havia falha sim, porque foi encontrada uma brecha. A serpente diz assim: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente, ela indaga a mulher. Ela faz um questionamento à mulher. Deus não disse que não é para comer de toda a árvore do jardim? E a mulher deu conversa para a serpente e disse, não. Ele disse que de todos os frutos comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a mulher, ela permitiu um diálogo com a serpente. Ela abriu espaço para que a serpente pudesse argumentar com ela. E a serpente, a primeira indução que fez foi um questionamento. Ele colocou uma mensagem na mente desta mulher em que levou ela a raciocinar sobre aquilo. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que podemos comer de todas as frutas, mas dessa, exclusivamente dessa, não. Então a serpente astuta usou da mesma técnica depois com Cristo. Fez 3 perguntas para ele. 3 questionamentos. Isso me leva a compreender que todas as vezes em que os meus pensamentos são colocados à prova, todas as vezes que eu tenho uma argumentação da minha fé, de quem eu sou, da minha potencialidade, todas as vezes que alguém me impõe uma condição de questionamento a respeito da minha capacidade, eu me vejo na mesma situação de Eva. Você busca na sua mente aonde está a base daquilo que você construiu até aquele momento. Mas a intenção do mal, a intenção do inimigo, a intenção da serpente, ou de quem está sendo induzido pelo mal, não é te questionar para te ajudar. É para fazer você acreditar que você não é verdadeiramente aquilo que você pensa que é.
Então coloque em dúvida a tua índole, tua dignidade, tua moral, tua honra. Coloque em dúvida a tua seriedade. Coloque em dúvida o teu potencial. Esse é o papel do inimigo. É, através de questões, te levar a fazer uma avaliação negativa de si mesmo. Porque agora ele vai usar esse argumento. Ele vai dizer, não, peraí. Não foi isso que Deus quis dizer. O que ele disse é para você não comer, não é porque você vai morrer. É porque a partir desse dia, você vai aprender quem é Deus, como é Deus. Vamos ler aqui à frente? No 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não permita que seja colocada em dúvida a sua capacidade. Acredite, confie. Tenha convicção de onde os seus pés tocam. Nós não saímos ainda do princípio e já descobrimos o reflexo disso nas nossas vidas. Há 2000 anos nós estamos sendo questionados de acordo com a nossa capacidade. Você sabe, você aprendeu dentro da igreja que você não precisa sair, entrar debaixo de uma mão para ser abençoado? Você aprendeu que a tua mão é produtora de bênção? Você aprendeu que através da tua mão a virtude do Espírito Santo que habita em você, ela é capaz de te abençoar e abençoar o próximo? Ou você aprendeu, venha, saia da tua casa, venha se libertar, venha ser curado? E isso é o que nós temos vivido. Eu estou pregando contra a igreja? Pelo contrário. Pelo contrário. A igreja foi instituída para discipulado. Se eu sei como abençoar, se eu sei que a minha mão é poderosa, eu tenho que atrair pessoas, mas ensiná-las a usar esse mesmo poder dentro de suas casas, dentro da sua comunidade, dentro dos seus espaços, dentro dos seus condomínios, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho. E não torná-las escravas e cativas à autoridade que está sobre a minha vida. Porque ela não é exclusiva minha. Ela foi dada a todos. E eu, durante todos esses anos de evangelho, a qual eu me dedico, nem sempre em pé, muitas vezes arrastando, eu aprendi que a mulher, ela tem conseguido muito mais afinidade com Deus, com o Espírito Santo, na fé, conduzindo a sua fé do que o próprio homem. Os homens que me desculpem, não fiquem irados ainda, porque ainda tem um pouco pela frente. Temos mais estudos adiante que vão comprovar a minha tese. Mas nós temos sido vítimas, sim, de um evangelho autoritário, machista e centralizador. O verdadeiro evangelho, que é discipular, ensinar, enviar. O que nós vemos são igrejas superlotadas, um pastor sobrecarregado, pessoas vivendo uma situação familiar caótica. Nós vemos o esposo indo a uma igreja, se é que vai, a esposa indo a uma outra igreja, se é que vai. Nós vemos filhos que vão à igreja de jovens, pais que vão à igreja de mais velhos. Nós vemos jovens que não vão à igreja. Nós vemos jovens nas igrejas em que os pais não fazem participação.
Nós vemos a família dividida. E eu não vejo isso no projeto inicial. O projeto básico, o projeto sonho de Deus, após 8.000 anos quase, após 2.000 anos e um pouquinho mais de evangelho, eu não vejo a consolidação desse projeto. E eu não estou dizendo como pregação, eu estou dizendo como testemunho. Porque a família que eu formei, ela é oriunda deste processo enganoso, errado. Amo, sou apaixonado pelos filhos que tenho, sou apaixonado pela esposa que tenho, pelos pais que tenho. Mas isso não justifica os erros que eu cometi. Porque se eu tivesse seguido o plano de Deus na sua íntegra, eu tenho certeza que os resultados ruins das minhas plantações não seriam tão traumáticos como eu vejo em muitos momentos. Mas apesar disso, Deus tem sido misericordioso conosco, porque Ele ainda não perdeu a esperança em nós. Existe ainda um tempo que se aproxima para que a igreja se prepare, para que a família esteja pronta. Entenda, quem será resgatada é a família. Esse é o projeto de Deus. Deus formou a família e Ele quer que a sua família retorne para Ele. Existe uma promessa escrita: será salvo tu e tua casa. Creia, porque este é o projeto inicial de Deus. O projeto inicial de Deus, de igreja de Deus, não é um templo com um pastor ungindo e abençoando a vida de muitas ovelhas. Não. O projeto inicial de Deus, a família como base da igreja. E depois disso, famílias sólidas, firmes, consolidadas, se reúnem. E aí nós temos a igreja. Aí nós temos o templo. Aí nós temos a finalidade do templo: congregar as famílias. E essas famílias juntas, em unidade, abençoando o mundo que não conhece a Cristo ainda. Já estamos acabando. Um pouquinho mais adiante, Eva, o inimigo conseguiu, a serpente conseguiu encontrar um gatilho no coração de Eva, dessa mulher. Ela entendeu que ela não morreria, porque para ela comer aquele fruto, para ela ter a convicção de comer o fruto, é porque ela acreditou que não morreria. Ela acreditou que, sendo criada imagem e semelhança de Deus, ela não morreria, mas que apenas teria acesso ao conhecimento do bem e do mal. Olha que coisa tremenda. A serpente conseguiu convencer Eva de que ela não ia morrer mais. Que Deus estava usando a palavra morrer para intimidar. Mas que se ela comesse, ela teria acesso ao conhecimento do bem e do mal. E a mulher, naquela ansiedade, opa, agora eu conheço, agora eu sei, agora eu posso entender por que Deus, eu posso entender quem é Deus, eu posso entender as coisas de Deus. Eu posso agora ser aquilo que realmente Deus quer, que eu seja como Ele. Então ela encontrou essa oportunidade e entendeu que não ia morrer. Resultado: na sua alegria de ter descoberto um novo horizonte, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, ela correu ao seu esposo
e ofereceu a ele a mesma oportunidade que a serpente ofereceu a ela. Não vou morrer e vou ter acesso ao conhecimento do bem e do mal. E ela correu para compartilhar, toda feliz, eu acredito. Para apresentar ao seu marido a mesma oportunidade. E finalmente eles comeram. A pergunta é, eles morreram? Não. Não morreram. Literalmente eles não morreram. Eles perderam o acesso à vida eterna. E aí a palavra de Deus diz adiante que os olhos de ambos se abriram e Deus se aproxima. Deus se aproxima. E eu também não consigo conceber a ideia de que Deus não sabia o que estava acontecendo. Sim, ele sabia. Mas ele estava colocando a sua própria vontade. Deus deu uma palavra. Ele falou assim, ó. Eu dou tudo para que vocês governem. Tudo. Tá aqui, ó. Mão beijada para vocês. Eu quero que vocês obedeçam apenas uma ordem. Não comam deste fruto. O resto vocês podem pintar e bordar. Mas deste fruto não comam. Como Deus deu uma determinação, ele não podia impedir o homem de consumir o fruto. Deus, ele não pode voltar atrás na sua palavra. E isso faz dele Deus. Ele é Deus porque uma declaração dele, ele mesmo obedece. Porque ele é a palavra. Ele responde por ela. Se ele não consegue obedecer nem a palavra dele, logo ele não consegue ser Deus. Porque se ele cria uma situação, essa situação ela tem que viver. Então nessa condição, Deus deu a opção ao homem de obedecer. Simplesmente obedecer. Aqui não havia um tal de livre-arbítrio. Havia a opção de obedecer. Então Deus falou assim, eu não quero que vocês comam dessa árvore, para que não morram. Era uma imposição. E o homem tinha a opção de obedecer ou não. Mas até então ninguém tinha dado para o homem a opção de desobedecer. A serpente camuflou a opção desobedecer como permissividade. E aí o homem acabou desobedecendo a Deus. O primeiro pecado foi desobedecer a Deus. O primeiro erro do homem foi a desobediência. Eu ainda quero estudar essa relação da serpente induzindo Eva a pensar de forma diferenciada e entendendo que ela poderia ser como Deus a partir do momento de se alimentar daquele fruto. Eu ainda quero estudar, porque eu ainda vejo, antes da desobediência, um gatilho, uma falha no coração do homem aqui. Mas a desobediência, nós vamos trabalhar muito mais em cima dela, porque ela é mais marcante em relação ao que vivemos hoje. Então Deus vem e conversa, chama o homem e pergunta para ele: Adão, o que aconteceu? O que aconteceu, Adão? E é neste momento que nós vamos interromper o nosso estudo. Anote no seu caderno, porque a partir daqui nós começamos a entrar numa esfera muito mais profunda do conhecimento, do desenvolvimento e da vida humana. A partir daqui nós vamos compreender o nosso hoje, para que saibamos mexer no hoje e plantar um amanhã excelente. Aqui no passado, na base do passado, né, o ser humano ele vem vivendo, ele vem implantando o seu passado, ele conduz o seu passado jogando ele para o futuro, esquecendo de viver o presente.
Porque viver o presente não é fácil. Mas eu tenho como base o passado, que me leva no presente a fazer uma racionalização de fatos, de atos, para que daqui em diante eu possa plantar um futuro e colher, num futuro próximo, uma boa plantação. E não utilizar as velhas plantações e jogar elas para um sonho, para um futuro de sonhos, de ideais que não consigo idealizá-los hoje. Quantas pessoas não têm dificuldade hoje de sentar e fazer um planejamento? Para amanhã, para depois da manhã, para daqui a um mês, para daqui a um ano. Quantos têm êxito nos planejamentos que fazem? E quantos não vivem a frustração de não conseguir fazer os seus planejamentos ou atingir os seus planejamentos? Porque nós ainda vivemos o passado, somos um passado projetado para um futuro sem viver o presente. Essa é a hora de frear. E Deus colocou esse freio, estamos todos em casa agora. É o momento de frear para fazer uma análise profundo do passado desde o princípio. Não só o nosso passado, mas nós como vítimas e consequência do passado absoluto. Para que a partir de agora, uma nova plantação seja feita. E aí sim, produzimos o futuro que Deus esperava nesse momento. Que nós observamos hoje. Este sonho realizado, este sonho concretizado. Se não temos tudo, se não temos essa vida que Deus sonhou, não é culpa de Deus. Porque o projeto de Deus está aqui. Ele fez o projeto dele acontecer. Ele realizou o projeto dele. Mas o projeto tem começo, meio e fim. O projeto dele terminou quando ele entregou para o homem o governo do mundo. Ele falou, a partir de agora o meu projeto virou manutenção. E assim a gente fala em engenharia. Quando termina o projeto, deixa de ser construção e projeto para ser manutenção. A partir de agora é só você fazer a manutenção daquilo que foi feito. Então agora nós vamos entrar em detalhes mais profundos para saber se nós estamos fazendo a manutenção correta do projeto de Deus.